gnose, panteísmo, nova era, imanentismo, holismo. O que é tudo isso e qual é a relação dessas palavras com o processo de descristianização de todo o Ocidente? Trata-se aqui de uma aula expositiva, de uma palestra que foi feita num simpósio que o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira organizou neste último carnaval em São Paulo. E foi dada uma palestra sobre esses temas. Nós veremos aqui agora o áudio dessa palestra explicando o que aconteceu desde a Idade Média até nossos dias, do ponto de vista metafísico, religioso, qual é essa religião que vai saindo da história ao longo desse processo histórico e que vai substituindo o cristianismo, o teocentrismo, por uma religião imanentista. Todos esses termos nós vamos estudar aqui, inclusive a origem filosófica desses erros que são também heresias. Do ponto de vista da doutrina católica, a gnose é uma heresia. E essa exposição de hoje, que nós estamos aqui gravando neste vídeo, trata exatamente sobre isso, da onde veio esse processo histórico e para onde nós estamos indo, e como lutar contra ele. É uma aula longa, é uma exposição longa, ela durou cerca de 1 hora, mas ela traz muitas informações para quem de fato quer estudar e quer entender a situação onde nós estamos. Este é o canal do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira e todos os dias nós temos trazido informações importantes ou estudos doutrinários como este que hoje vai ser apresentado. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, faça agora mesmo para receber e ter acesso a todos esses vídeos. Aqui embaixo, na descrição do canal, há o botão de inscrição. E ao lado desse botão, um sino para a pessoa poder ativar e receber as notificações no seu e-mail de cada vídeo novo que é postado. Além disso, eu peço que considere colaborar com esse canal para que ele possa continuar existindo. Aqui em cima e também na descrição desse vídeo vai aparecer um link com as informações necessárias para que você possa ter conhecimento de como ajudar e quais são os benefícios que aqueles que nos ajudam também recebem, como o caso da revista Catolicismo, que todos os meses é enviada para os doadores deste canal, os doadores do Instituto, aqueles que fazem parte do grupo Articulação Brasil. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, essa inscrição é gratuita, ela não leva nem sequer um segundo. Aproveite esse momento para fazer essa inscrição e fazer parte desse grupo de pessoas que acompanha de forma mais próxima os acontecimentos do Brasil e do mundo sob a ótica revolução e contra-revolução. Nós vamos colocar aqui embaixo, também na descrição do vídeo, que aparece no YouTube, o link para o livro Revolução e Contra-Revolução, do professor Plínio Corrêa de Oliveira. Esse livro trata exatamente desse processo revolucionário que nos trouxe da Idade Média até agora. Qual é o fundo de quadro desse processo, que é o igualitarismo, que foi passando por revoluções sucessivas, até os homens praticamente viverem como se Deus não existisse, ou, que é pior, e aqui entra a gnose, como se eles mesmos fossem Deus. Daí vem todo o problema do relativismo. Nós veremos isso nesse vídeo de hoje. Então, se você não se inscreveu no canal, aproveite para fazer agora mesmo e ter sempre acesso a essas informações em primeira mão. Vamos para o áudio dessa exposição. Salve Maria, senhores. Salve Maria. Bom, nós estamos hoje numa época de carnaval que provavelmente nunca foi com tantas blasfêmias como esse de 2020. No Rio de Janeiro, a Mangueira fez um desfile ontem em que vestiu Nosso Senhor Jesus Cristo de mulher. A Netflix, em dezembro, fez aquele especial do Porta dos Fundos, em que Nosso Senhor era um homossexual. Nós nunca vimos uma situação como essa. Em São Paulo, o Bruno Covas sancionou uma lei que criminaliza o que eles chamam de homofobia, que no fundo é a pessoa continuar fiel à moral católica. Nós nunca atravessamos uma situação como essa, em que uma humanidade inteira, Dr. Plínio já dizia isso, está na Via Sacra, que os senhores vão poder ler, que a humanidade inteira está escolhendo por Cristo ou contra Cristo. Então nós temos uma situação em que as pessoas estão, no fundo, fazendo uma escolha. Isso é muito importante e tem muita relação com o tema de hoje. A gnose é a escolha oposta a Nosso Senhor Jesus Cristo, e nós vamos ver isso. E nós temos, nessa época histórica, uma honra imerecida,
que é lutar, sofrer por nosso Senhor Jesus Cristo. É uma honra que nós não merecemos, ela nos foi dada gratuitamente. Sofrer e lutar por nosso Senhor Jesus Cristo é uma graça imerecida para a qual cada um de nós foi chamado nessa época histórica. Nunca houve tanta perseguição ao cristianismo como hoje. Contra o que nós lutamos? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. A pessoa não consegue acertar o alvo se ela não sabe qual é o alvo. Ela não vai saber contra o que ela tem que lutar se ela não tem bem explícito aquilo que nós combatemos. Então a reunião de hoje é para entender o que é a revolução. Dr. Plínio, no livro Revolução e Contra-Revolução, ele chama revolução gnóstica e igualitária. Por que ele coloca essa palavra gnóstica? E é isso que nós vamos ver hoje. Esse é o tema dessa reunião. Esse é um tema que poderia ser dado num simpósio de 4, 5 dias, ou poderia ser dado em 30 minutos, dependendo do tempo que a pessoa tem. Nós vamos tentar dar uma visão abrangente desse tema para que os senhores tenham uma compreensão mais clara daquilo contra o que nós lutamos. Como é possível, por exemplo, que em 2020 as pessoas cheguem ao absurdo de negar a diferença de sexos? Como é que isso é possível, alguém poder ver um homem e uma mulher e dizer que ele pode escolher aquilo que ele é? Como é possível alguém aceitar o igualitarismo sendo um mundo tão desigual? Os senhores estão cansados de ver as árvores. Cada árvore é diferente da outra, mas não é só cada árvore. Cada folha da árvore é diferente de uma outra folha da árvore. Cada mão nossa tem 5 digitais. Cada uma dessas digitais é diferente da outra. E nós temos mais de 6 bilhões de pessoas no mundo vivas apenas hoje. Imagine a quantidade de pessoas desde a criação do mundo. Cada uma delas tem 10 digitais apenas nas mãos. Nenhuma delas igual a outra. Cada floco de neve, se a pessoa olha no microscópio, é diferente um do outro. Ele tem uma construção, uma estrutura completamente diferente. Deus criou uma tal enormidade de diferenças, de desigualdades. Como é possível o homem chegar ao século XX e dizer que todos são iguais? Isso é fruto de um processo histórico. E na base desse processo histórico está uma paixão humana chamada orgulho, que nós vamos estudar isso hoje. Porque o orgulho e a sensualidade, elas são a base da gnose. Elas são propriamente a explicitação, a gnose é a explicitação doutrinária dessas paixões. A gnose é uma doutrina iniciática, ela não é explicitada desde o primeiro momento. Quando a pessoa vai estudar a gnose, ou quando a pessoa começa a frequentar uma das seitas gnósticas, ela não vai entender a gnose toda, ela vai sendo iniciada na gnose. Cada vez mais a pessoa vai aprendendo coisas novas, até que o conjunto da doutrina se torna claro para a pessoa a partir do momento que ela está pronta. É exatamente o contrário da Santa Igreja. A Santa Igreja, naturalmente, ninguém vai dar uma feijoada para um bebê, não dá para dizer para uma pessoa que não está preparada que ela vai ter que largar todo tipo da vida dela passada. Nem sempre é possível dizer isso no primeiro momento, mas a doutrina católica, ela está exposta nos livros, ela é clara, ela é objetiva. A gnose não, ela é iniciática, ela é oculta, ela é esotérica, esotérica com S. Há uma diferença de exotérica com X, que é aquilo que está para fora, e esotérica com S, que é aquilo que está para dentro. O esoterismo gnóstico, ele é iniciático, oculto, escondido. Ele é propriamente a doutrina e a religião do demônio. Isso nós vamos ver daqui a pouco. Quanto mais o processo histórico, desde a Idade Média, que nós aqui já vimos, foi produzindo a sociedade em que nós vivemos, mais a gnose, que era iniciática, vai se explicitando, até chegar no momento em que se explicita o próprio satanismo, que o Dr. Plínio chamava de Quinta Revolução. Nós vamos ver também qual é a relação disso com o indigenismo, com a Pachamama, com essa adoração da Mãe Terra, com essa religião nova que foi penetrando até mesmo dentro da Santa Igreja Católica, através de uma mentalidade progressista em que acha que Deus está no conjunto dos homens e não está mais no sacramento, por exemplo, da Eucaristia. Quantos padres, eu já ouvi isso, infelizmente,
que quando se pede a comunhão, eles dizem, não, mas Deus está em todo lugar, Deus está com a comunidade. Quantos dos senhores já não ouviram isso? Isso é consequência dessa mesma doutrina. Há vários nomes diferentes para a gnose, mas todas as seitas gnósticas, em maior ou menor grau, têm um denominador comum que nós veremos aqui. E nós veremos também a consequência do ponto de vista social, político, econômico, que é o igualitarismo religioso do luteranismo, o igualitarismo político da Revolução Francesa, o igualitarismo econômico da Revolução Comunista, o igualitarismo ecológico dessa Revolução Tribalista. Tudo isso vai nesse mesmo processo, explicitando uma religião que está oculta na história, e essa religião é a gnose. A única religião que não tem absolutamente nada de gnóstico, a única religião que está livre absolutamente de qualquer traço da gnose é a religião católica. Se der tempo, nós vamos chegar a explicitar isso de forma mais clara, deixar mais claro. E veremos também quais são as contradições dessa doutrina e como lutar contra essa, que é uma tentação de toda criatura racional. E aqui nós vamos começar na parte mais doutrinária. Eu sei que nós estamos às 9 horas da manhã, na segunda-feira de carnaval, numa sala meio fechada, com luzes artificiais, e isso pode deixar a pessoa cansada. Mas lembre-se, isso que nós estamos fazendo é uma preparação para a guerra, para uma batalha ideológica, uma batalha doutrinária. Se nós não nos prepararmos para ela, quando ela chegar até nós, nós não saberemos nos defender e contrarrestar o efeito da doutrina iniciática dessa nova religião que vai sendo imposta a todas as pessoas. Primeiro ponto, a questão da contingência. Quem aqui sabe o que é contingência? Pois não, senhor Guilherme? É o que não é necessário. Perfeito, exatamente. A criatura contingente, ela não é necessária. A criatura absoluta é Deus. Deus, ele é necessário, ele é que cuida de tudo, ele é que mantém tudo. O contingente é aquele que é limitado, ele tem contingências. Ele depende, ele não é independente. O contingente tem limites, tem fronteiras. O absoluto não tem essas contingências. Então, nenhum de nós, por exemplo, respira debaixo d'água. Isso é uma contingência do homem que tem pulmões como nós temos. Nenhum de nós voa. Isso é uma contingência, é uma limitação que nós temos. Quando houve o primeiro pecado, que foi o pecado de Lúcifer, o pecado dele não foi por sensualidade, foi um pecado de orgulho. É um pecado de uma criatura que quis ser absoluto, que não aceitou as suas contingências, o seu limite, e não quis servir aquele de quem ele dependia, que era Deus Criador. Ele deu aquela famosa frase, não serviam, não servirei. Alguns teólogos dizem que no momento em que ele soube que Nossa Senhora seria criada, uma criatura humana que por natureza era muito inferior aos anjos, e ainda por cima era uma mulher, e que seria rainha dele, alguns teólogos sustentam a tese que nesse momento ele disse que era demais. Ele não poderia servir uma criatura como Nossa Senhora. Ele teria dito, não serviam. E caiu, foi precipitado do céu como um raio. Lúcifer era o anjo que portava a luz, era o anjo da luz, Lúcifer. Era ele que iluminava, ele que era, por assim dizer, alguns teólogos dizem isso de forma muito explícita, era o principal anjo do céu. Ele levava e portava essa luz. E ele, entretanto, quando ele se revoltou, ele foi banido do céu e caiu do céu como um raio, já na Sagrada Escritura. Agora, no carro, alguém comentou comigo, cadê o senhor Nelson? Nelson 3, cadê? Oi. Ah, tá ali. Sobre o pecado original. Como é que é essa história? Se o pecado original era gnóstico ou não era gnóstico? Ele estava no mesmo ponto do pecado de Lúcifer. Não serviam. Deus criou o homem no paraíso e deu a ele toda a liberdade. Ele não tinha o pecado original. Portanto, o pecado que ele fez não foi porque ele tinha uma tendência ao pecado. O homem hoje, quando peca, sobretudo na linha da concupiscência, ele peca muitas vezes por consequência do pecado original. Há nele uma tendência ao pecado. Adão e Eva não tinham essa tendência ao pecado.
Eles, quando pecaram, não tinham o pecado original. Entretanto, eles foram seduzidos por uma voz que dizia a eles: se comereis desse fruto, sereis como Deus. É novamente a criatura contingente querendo ser absoluta, que é o fundo da gnose. Exatamente aqui entra a explicitação na palavra da serpente de uma doutrina oculta que vai dividir os homens desde aquele momento. Deus tinha colocado uma única proibição no paraíso terrestre, que era comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, que muitas vezes se representa com uma maçã, o fruto. Porque a maçã é muito bonita, é muito vermelha. De qualquer maneira, a partir desse momento, Adão e Eva se corrigiram. Eles são santos, mas não me consta que tenha nenhuma igreja dedicada a Santo Adão e Santa Eva. Eu nunca vi, não sei se algum dos senhores viu, mas eles são santos porque eles se converteram, eles tiveram uma vida direita, tiveram dezenas de filhos. A Sagrada Escritura não diz quantos filhos e filhas eles tiveram, mas foram muitos. Eles viviam muito tempo naquela época. Bom, aí há a famosa história de Caim, que matou Abel, Abel que dava frutos agradáveis a Deus, e depois de Caim houve um outro filho chamado Sete. Ou a partir daí, desde aquele primeiro momento, houve uma divisão na história da humanidade entre os filhos de Deus, os filhos da luz, os filhos que seguiam a transcendência de Deus, nós vamos ver isso daqui a pouquinho, e os outros que seguiam uma sociedade muito mais igualitária, muito mais de um Deus imanente. Isso tudo nós estamos falando em termos abstratos. No ponto de vista concreto, há sempre adaptações a fazer, mas esses dois ramos existiam na história desde aquele momento. E a partir, desde aquele momento, começou a haver uma briga entre esses dois universos, essas duas cosmovisões, essas duas religiões. São João Bosco, na sua história sagrada, ele tem uma parte muito interessante. Ele explica quando é que Deus resolveu mandar o dilúvio. Ele disse que Deus tolerava tudo, tolerava os pecados daquele povo, mas houve um pecado que ele não tolerou. Foi quando os filhos da luz e os filhos do mundo começaram a viver entre si como se não houvesse nem bem nem mal. A partir desse momento, Deus deu um basta e mandou o dilúvio para purificar a terra, porque aquele pecado que significava perder a noção do bem e do mal era maior do que os demais pecados. Algum dos senhores percebe a relação disso com o mundo de hoje? Haverá uma época histórica, desde a vinda de Nosso Senhor, em que a noção de bem e mal foi tão perdida entre os homens do que hoje? Da última vez que isso aconteceu, Deus mandou um dilúvio de água. Deus disse que nunca mais mandaria esse dilúvio, mas ele não disse que não puniria a humanidade pelos seus crimes ou pelos seus pecados. Pelo contrário, na história, todo o Antigo Testamento, há diversos casos de punição. E no Novo Testamento também, apesar de que já não há mais a revelação após a morte do último apóstolo. Bom, a partir daí, nós temos um filão de fidelidade que seguia sempre essa doutrina de um Deus transcendente, de um Deus a quem nós devemos servir, nós devemos conhecer, amar e servir, como ensina o catecismo. Dessa corrente nasceu Santo Elias, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a corrente dos predestinados, por assim dizer, daqueles que se mantiveram fiéis. Dentro deles houve uma promessa a um homem chamado Abraão. Abraão era um homem fiel, era tão fiel que aceitou levar o seu próprio filho para ser imolado no alto de um calvário, por assim dizer. Ele pediu que seu filho carregasse a lenha às costas, com uma pré-figura de Nosso Senhor que carregou a sua própria lenha, a sua própria cruz, em direção ao monte, que era o Calvário, como Isaac, o filho de Abraão, carregou a lenha onde ele seria imolado. No momento que Abraão, por fidelidade a Deus, iria imolar o seu filho único, um filho da promessa, um filho que Deus disse a ele que traria uma posteridade que seria mais numerosa que as estrelas do céu, mais numerosa do que os grãos da terra. Naquele momento que ele iria imolar, a promessa que ele tinha recebido
Por confiança e obediência em Deus, um anjo suspendeu a mão de Abraão. Deus Pai não fez isso com Deus Filho. Deus Pai, no momento do sacrifício do seu Filho único, ele permitiu o sacrifício. Mas Isaac, naquele momento, era a pré-figura de Nosso Senhor, que com a cruz às costas subia ao local em que seria imolado. E a partir daí, daquela fidelidade, Deus prometeu que nasceria o Messias, dentro desse filão dos filhos da luz, que são a descendência de Sete, e não a descendência de Caim. Bom, passado muitos anos, muitos séculos, nós temos toda a curva da história, os senhores já viram aqui nesse congresso, todo o problema das 3 revoluções. Nós lutamos contra esse processo secular que busca estabelecer uma religião imanente, uma religião igualitária entre os homens. Esse é o fundamento da nossa luta. Dr. Plínio dizia, está na RCR, que há 2 paixões mestras na revolução. Alguém lembra quais são as 2 paixões? Orgulho e sensualidade, exatamente. Essas 2 paixões, elas vão quebrando todas as amarras, que eles chamam de amarras, no caso é a liberdade dos filhos de Deus, mas que os filhos do mundo olham essa liberdade como se fossem grilhões. Eles querem acabar com a desigualdade, a hierarquia, e querem acabar com as fronteiras morais, porque ambas aprisionam essa criatura contingente, em busca de ser absoluta. Agora, então, como é que nós vamos justificar esse processo igualitário? Imagina os senhores um igualitário vendo toda a desigualdade que existe no mundo. Como é que ele vai negar os sexos? Como é que ele vai entrar no relativismo, como hoje se chega nos colégios? Quantos dos senhores já ouviram os professores dizerem que aquela cadeira é uma cadeira para você, mas para o outro ali, aquilo ali é um elefante? Quantos já ouviram algo como esse? A verdade é relativa, cada um tem a sua. Como é que é possível alguém dizer isso e ao mesmo tempo saber que ninguém pode atravessar uma parede, ou seja, a parede é uma verdade exterior a ela que impede esse delírio megalomaníaco de alguém achar que é dono da própria verdade? Como é que é possível o homem justificar tudo isso? Era preciso criar uma doutrina, era preciso criar uma justificação, e essa justificação chama gnose. A ideologia de gênero só é possível porque ela é consequência de um processo que foi justificando o igualitarismo ao longo dos séculos. A gnose é o igualitarismo do ponto de vista religioso, enquanto que o igualitarismo é a gnose do ponto de vista político, social, econômico. São 2 vertentes que se completam. Uma justifica a outra, dependendo do ângulo que se aborda o problema. A sociedade católica, pelo contrário, é o resultado dessas desigualdades naturais postas por Deus na criação. Os homens são iguais na sua essência, mas são desiguais nos seus acidentes. E dessa desigualdade dos acidentes nasce a hierarquia social. E desse fruto precioso, multicolorido dessa desigualdade, nasce a civilização. Uma música, Dom Bertrand costuma repetir muito isso, a música igualitária por excelência seria a sirene de uma ambulância. Não seria a sinfonia. Nós temos um maestro aqui, cadê o nosso maestro? Está ali. O que é uma orquestra sinfônica, senão a desigualdade de todos os instrumentos, cada um deles com a sua característica própria, tocando uma melodia que tem notas desiguais? Isso é a beleza da civilização católica, que nasce desse amor à desigualdade. A civilização igualitária, ela vai transformar tudo numa coisa monocromática, cinzenta, monotemática, monossonórica e assim por diante. É a civilização da tristeza que esses homens igualitários chamam de liberdade. É a civilização do orgulho e do hedonismo em que esses que vivem no prazer acham que é o bem a que eles almejam. Entretanto, é a consequência dessa gnose igualitária. E essa sociedade que nós temos, desigual, ela é uma imagem de quem? Ela é uma imagem do Criador. Assim como um pintor faz um quadro e que nós podemos, analisando um quadro, saber quem é o autor daquele quadro, quantos olham, por exemplo, um Monet e dizem, não, esse aqui tem o pincel do Monet, ele pintava dessa forma. Deus deixou o seu traço em toda a criação. O demônio, não podendo nada contra Deus, precisa quebrar essa imagem
de Deus na sociedade, esse espelho de Deus que é a criação humana desigual. Ora, para quebrar essa imagem, como é que nós temos que fazer? Nós temos que tornar todos os homens iguais. Nós temos que fazer o igualitarismo. Há um escritor comunista francês muito famoso chamado Roger Garaudy, e depois ele se perverteu ao islamismo. Ele notou bem a importância das desigualdades para a existência dessa religião transcendente, essa religião de um Deus que é pessoal, exterior e superior aos homens. Aqui a palavra é importante nós compreendermos. Alguém aqui não entende a palavra transcendência ou imanência? Bom, os que não entendem estão tímidos para dizer. Transcendência é aquilo que transcende aquilo que nós estamos. Imanência é aquilo que entra para dentro daquilo que nós estamos. Então, quando o senhor quer transcender alguma coisa, o senhor sai daquilo buscando o que é de mais alto nisso. Então, o senhor vai transcender um assunto concreto, o senhor vai perceber o lado simbólico daquilo, o lado metafísico, o lado religioso, o senhor está transcendendo. Deus é transcendente aos homens, ele é exterior, ele é superior a nós, ele tem alteridade. Nós não somos deuses. Lembrem-se de novo a tentação de Lúcifer, ele quis ser igual a Deus. Lembrem-se de novo da tentação do pecado original, sereis como Deus. Essa é a tentação da contingência da criatura. E ela vai justificar através da ideia de que no fundo ela é Deus. Isso é a imanência de Deus. Deus é o próprio homem, ele é imanente na criatura. Enquanto que para a doutrina católica, ele transcende a criatura. Bom, então o Roger Garaudy, ele explica o que é necessário para quebrar essa ideia de um Deus transcendente. Diz ele: alguém tem um copo d'água, por favor? Não é possível para um marxista dizer que a eliminação das desigualdades religiosas é uma condição sine qua non para a edificação do comunismo. Karl Marx mostrava, pelo contrário, que só a realização do comunismo, ao tornar transparente as relações sociais, ou seja, igualitárias, sem fronteiras, tornaria possível o desaparecimento da concepção religiosa do mundo, dessa religião transcendente. Ou seja, não é primeiro mudando diretamente a religião, que nós vamos fazer desaparecer a ideia de Deus. É primeiro tornando a civilização igualitária, os homens igualitários, todo mundo vestido da mesma maneira, comendo a mesma comida. Para o igualitário, o ideal é um fast food igualzinho para todo mundo e que só tenha proteínas. Então tem que ser a mesma comida, a mesma roupa, a mesma música, que é o rock, a mesma arquitetura, que é a arquitetura moderna, a mesma arte, que é a arte moderna. Hoje, se a pessoa vai para o Japão, vai para Nova York ou para São Paulo, é a mesma cidade que os senhores encontram. Pode ter diferença de riqueza ainda, mas é a mesma arquitetura, é a mesma música, é a mesma comida, é a mesma mentalidade. Havia um escritor, Talleyrand, que morou nos Estados Unidos, francês. Ele dizia que havia uma diferença entre a França e os Estados Unidos. A França era um país de uma religião e 400 tipos de queijo. Os Estados Unidos era um país de 400 religiões e um tipo de queijo. Quanto mais as pessoas fogem da religião verdadeira em busca do igualitarismo, o que elas fazem? Elas falam em nome da diversidade. Isso é o que é o pior. Elas falam em nome da... Vamos aceitar a diversidade. É tudo mentira. Quanto mais eles fazem o igualitarismo, que essa diversidade é o igualitarismo entre os sexos, mais desaparece a verdadeira diversidade. Mais vão desaparecer os queijos, mais vai desaparecer a arquitetura, porque assim se consegue quebrar a imagem de Deus que nasce de um princípio religioso verdadeiro, mas que se explicita de milhares de formas diferentes na verdadeira liberdade dos filhos dos homens, dos filhos de Deus. Quanto mais é desigual a sociedade, mais ela é bela, multicolorida e cheia de vida. Quanto mais igual é a sociedade, mais ela é massificada, ela é monocromática e sem graça nenhuma. Pois não, Duberto? Há um outro autor francês, cujo pai foi fundador do Partido Comunista Francês. Esse autor chama André Frossard. Ele conta nas suas memórias, foi comunista também como pai, foi nesse pai, depois converteu à religião católica
E ele conta que ele assistiu, quando menino, uma conversa entre o Lenin e o pai dele. Lenin, o grande comunista, o fundador do Partido Comunista da Rússia, comunista, etc., e o pai dele. E o Lenin dizia, o pai, assim, na França, não persiga a religião. Você vai criar mártires. Procure criar uma sociedade igualitária, que a ideia de Deus desaparece. É exatamente isso. Procure uma sociedade igualitária, que a ideia é isso, que os comunistas são muito presentes. O senhor disse... Na Rússia era diferente. Na Rússia, por não serem católicos, são ortodoxos. Então são fatalistas. Aí eles perseguiam. Na França, não. Se perseguir os católicos na França, vão criar mártires. O que eles fizeram? Uma sociedade igualitária. Resultado, a fé, hoje em dia, praticamente se evaneceu na França. Estava em São Bernardo, no simpósio, e está vendo São Bernardo, as pessoas mais velhas, um professor de Maringá. Ele está chegando. Chegou há algum tempo na França, eu encontrei com ele por acaso no aeroporto. Nós íamos anos para Maringá, ia pegar avião. Ele estava chegando na França e estava chocado com o que ele viu. Ele foi à missa no domingo, numa igreja importante de Paris, num horário que normalmente estaria cheio aqui no Brasil. Lá havia 6 pessoas assistindo missa no domingo. Quer dizer, a fé se evaneceu. Por quê? Sociedade igualitária. Obrigado, Dr. Bertrand. Dizer para alguém que é religioso que Deus não existe, ele não vai aceitar. Mas dizer para ele, olha, essa sua roupa está muito apertada, use uma roupa mais folgada. É muito fácil dele aceitar. Mude esse seu sapato que é muito duro, coloque um tênis de almofadado que vai ser muito mais confortável. É muito fácil dele aceitar. E quanto mais eles foram aceitando, mais a sociedade foi se tornando igualitário, e aquele mesmo homem que não aceitaria uma doutrina religiosa oposta à religião dele, vai aceitar agora uma consequência do igualitarismo que ele já aceitou na prática, na vida cotidiana, através dos costumes que foram sendo impostos a ele. Ele foi quebrando a sua resistência por questões secundárias à religião, aparentemente secundárias, porque esse homem já não fazia mais a relação das consequências concretas, temporais, das doutrinas que ele defendia. Aqui é muito importante, nós temos que viver como nós pensamos, sob pena de mais cedo ou mais tarde, nós pensarmos como nós vivemos. Nós temos que levar às últimas consequências a doutrina que nós professamos, porque essa é a única maneira de nos precavermos e nos defendermos das consequências que uma mudança nessas tendências, nesses costumes, vai trazer para essa mesma religião que nós dizemos defender. Se o homem não faz isso, ele não defende verdadeiramente a religião que ele professa. Esse processo revolucionário que nasceu desde a Idade Média, do final dela até os nossos dias, ele leva necessariamente ao desaparecimento da religião transcendente, hierárquica, católica. Nós veremos isso mais abaixo. É por isso que o mundo de hoje, mesmo entre aqueles que se dizem católicos, já não são mais católicos, porque eles foram se acostumando, ou através das tendências, ou através da doutrina, a deixar de ser católico, ainda que permaneça o rótulo exterior católico, apostólico, romano. Eles foram perdendo porque aceitaram esse processo. Bom, mas está bem, eu estou falando de gnose, panteísmo, transcendência. O que é gnose, afinal? O que significa esse termo? Bom, primeiro ponto, do ponto de vista, pelo menos, de definição, a gnose é a doutrina metafísica e religiosa que justifica o igualitarismo. Isso é gnose. Ela é uma doutrina, ela é uma religião e ela vai justificar o igualitarismo. Ela é uma doutrina iniciática e esotérica, oculta. A gnose é um termo grego que significa conhecer. Há toda uma área da filosofia que chama gnesiologia, estudo do conhecimento. A palavra conhecer é neutra. No catecismo, todos nós aprendemos qual é a finalidade do homem na terra. Conhecer, amar e servir a Deus. E com isso, salvar a sua alma. Ser submisso a Deus. Servir. Conhecer, amar e servir a Deus. A primeira palavra que tem lá é conhecer. É gnose. Agora, enquanto a doutrina dos filhos da luz
Falavam do conhecimento transcendente, o conhecimento de Deus. O que falavam os filhos do mundo? Do conhecimento de si mesmo, do autoconhecimento. Só há duas possibilidades de se conhecer a Deus. Ou ele é transcendente, exterior à criação, ou ele é imanente, misturado com a criação. Essas são as duas escolhas que o homem fez desde o começo da criação. São as duas escolhas que os anjos fizeram desde o momento em que eles foram criados. Ou eles amam a Deus até o esquecimento de si mesmo. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Ou eles amam a si até o esquecimento de Deus. É também o que Santo Agostinho chama das duas cidades, no seu livro Civitas Dei. A cidade de Deus é onde os homens amam a Deus até o esquecimento de si mesmo. A cidade do demônio não é onde os homens amam o demônio até o esquecimento de si mesmo. É onde os homens amam a si mesmos até o esquecimento de Deus. Porque aí eles vão ser os cúmplices do demônio. Nós vamos chegar depois nesse ponto. Bom, aí nós temos então todos esses livros e literaturas de autoconhecimento. Alguém já ouviu falar de livros de autoconhecimento? Então, se você vai numa livraria, autoajuda, autoconhecimento, auto não sei o quê. Livraria Paulinas tem de monte. As livrarias católicas hoje estão todas infiltradas desse veneno tóxico que no fundo é gnose. É uma gnose oculta através de outras palavras, mas que vai colocando através do orgulho, que é a paixão humana, o homem no centro da história. Nós temos, então, o antropocentrismo. Na Idade Média, existia uma sociedade teocêntrica. Vejam bem, ela nunca foi teocrática. E aqui entram também as calúnias dos professores de história, etc. A Idade Média era uma sociedade teocêntrica. O Renascimento, ele trouxe uma mudança de paradigma. Está na moda essa palavra, não? Do teocentrismo, nós fomos para o antropocentrismo. O homem passou a ficar dentro do centro. E as coisas se voltavam todas para ele. Eu estou preocupado com o tempo, mas nós vamos ter que correr um pouquinho. O que significa panteísmo? Uma definição de termos. Pan também vem do grego, que significa todo. Nós temos Deus que se confunde com a criação. O panteísmo é essa ideia de que tudo é Deus. Holismo, outra palavra que eles usam, nós vamos também tratar disso com mais calma. Holos vem do grego também, significa inteiro, todo. Já ouviram falar de faculdade holística? Ou uma visão holocêntrica, uma maneira holística de ver as matérias da faculdade? Isso está cada vez mais entrando, porque é não aceitar as barreiras das disciplinas dos cursos, por exemplo, e ampliar todas e quebrar todas essas barreiras. É verdade que por culpa desse processo revolucionário que houve na história, houve uma segmentação excessiva do conhecimento. E, portanto, o homem tem necessidade, pela própria natureza, de buscar um conhecimento mais completo. O que faz esse pessoal que defende essas doutrinas gnósticas? Eles usam esse fato verdadeiro para, no fundo, querer quebrar a barreira de tudo. Nós vamos ver com mais calma, mas o holismo significa essa ideia de que tudo é uma coisa só, é como o panteísmo, tudo precisa ser visto dentro do seu conjunto. O Renascimento, ele trouxe um novo impulso ao termo gnose. Há um famoso filósofo, chamemos assim, cientista, chamado Giordano Bruno, que, aliás, foi queimado como herege, porque era herege mesmo. Depois Pimpinazzi, Pico della Miranda e outros assim. Giordano Bruno nasceu em Nápoles, em 1548, e morreu em Roma em 1600. Ele era fascinado, como ele mesmo dizia, pelos ensinamentos de Heráclito, Parmênides, Demócrito, Lucrécio e Plotino. Nós vamos passar rapidamente por esses temas, para vocês entenderem como o mundo novo do antropocentrismo, do Renascimento, nunca foi um mundo novo. E esse Renascimento não era do auge da Grécia, mas era da decadência da Grécia. Era o Renascimento de Heráclito, Parmênides e todos esses outros. Parmênides, ele criou a escola de Eleia no século V a.C. E aqui, vamos ver quanto tempo nós temos, para ver quanto tempo nós ficamos nesse tema. Não temos muito tempo. Bom, no ser, aqui vamos entrar mais na parte filosófica. Na criação, no ser, todo mundo percebe
a mente humana busca sempre uma explicação que dê unidade ao pensamento e todas as causas e efeitos, e os sentidos percebem uma diversidade da criação, dos seres criados. Então, a pessoa vê, por exemplo, um mármore. Como é que eu explico que aquela pedra de mármore, de repente, se transformou numa estátua? Nenhum de nós tem esse problema, mas os filósofos gostam de colocar problemas que nenhum homem tem. Então, na cabeça deles, como é que é isso? Ele era uma pedra de mármore e agora ele é uma estátua de mármore? Por que é essa diferença? E por que há tanta desigualdade? Tudo é tão diferente uma coisa da outra, se a minha mente fica querendo buscar uma coisa única, que no fundo é o desejo da unidade que existe em Deus. Deus é a unidade de todas as coisas. Bom, Parmênides, então, ele dava uma primazia à razão e negava a multiplicidade dos seres, a diversidade deles. Então, os dados do sentido, eu estou vendo que isso aqui é uma mesa, aquilo é uma cadeira, são negligenciados em função da primazia da razão. Eu busco uma unidade. Então, isso que eu estou vendo, essa diversidade, ela não é real, ela é uma ilusão dos sentidos. Isso vai dar depois na filosofia moderna, no racionalismo, no existencialismo, uma série de correntes filosóficas e científicas dessa maneira. E na nova era, na gnose, eles chamam isso de monismo. Tudo isso é uma coisa só. Essa multiplicidade dos seres é uma ilusão. Tudo que vocês estão vendo diferentes é uma ilusão. A ilusão dos sentidos. Eles dão o nome de Maya, M-A-Y-A, Maya. Esse é o nome que esses gnósticos vão dar. Tudo que vocês estão vendo que é tão diferente, isso é uma ilusão dos sentidos, porque só existe uma coisa só. Heráclito, ele funda a escola de Éfeso, ele faz exatamente o contrário. Ele vai dar primazia aos sentidos. Tudo é um dever, é um devir. Tudo é uma coisa que vem e sempre muda. Não existe unidade. Se aquilo era uma estátua, depois... Se aquilo era uma pedra, depois virou uma estátua, são coisas diferentes. Não é a mesma coisa. O senhor está vendo uma estátua, aquilo nunca foi uma pedra de mármore. É outra coisa, acabou. Porque tudo vai mudando. É um devir e ele vai negar a unidade do ser. É propriamente o empirismo, que está em constante mutação. Bom, qual é a consequência dessas duas escolas? A mente não consegue afirmar nada sobre algo que mude, Parmênides, e que tenha identidade, Heráclito. Em um não existe mudança, só identidade. Em outro não existe identidade, só há mudança. Esses são os dois ramos da ciência moderna que quebraram com a escolástica. Se nós olharmos bem, a consequência disso na história vai dar nesses dois ramos. O racionalismo ou empirismo, que só existe aquilo que é comprovado através da ciência empírica, através dos testes. Esses são os dois ramos de toda a filosofia moderna, que poderiam ser chamados também orgulho e sensualidade. De um lado, o orgulho, que vai negar a distinção dos seres, do outro lado, a sensualidade, que vive dos sentidos, do prazer daquilo que vem sempre tocando nos sentidos. Ora, a filosofia, ela é o conhecimento racional das coisas existentes. Ela tem que buscar a unidade, respeitando a diversidade daquilo que os sentidos estão vendo. E daí veio a doutrina de Aristóteles, que é o ilemorfismo. O ato, ou seja, a forma, vem gera a palavra morfê. A potência, que é a matéria, ile, aí vem o ilemorfismo. Ato e potência. Aqui os senhores talvez, eu não sei se essa parte está muito abstrata, mas é importante talvez entender isso. Quando Alexandre Magno foi conquistando, ele era um grego, macedônio, que foi conquistando o mundo inteiro, ele conquistou também a Índia. Em vez da filosofia grega influenciar a Índia, aconteceu o contrário. O budismo, o hinduísmo, aquelas doutrinas da Índia, que eram doutrinas gnósticas, influenciaram a Grécia. E a filosofia grega foi muito influenciada pelas doutrinas já da gnose, desse mesmo ramo que vinha desde o paraíso, desse ramo dos filhos do mundo. Aristóteles, pelo contrário, ele conseguiu perceber que a estátua de mármore, ela era uma estátua em potência que estava dentro daquela matéria que era o mármore. Havia uma transformação de potência em ato. Era potencialmente uma estátua. Aquele bloco de mármore era potencialmente uma estátua. E aí o senhor tem também toda a doutrina, depois da transubstanciação, que o senhor muda
a substância, mas não muda a forma. Tudo isso depende dessa mesma doutrina que está desde Aristóteles, depois de Santo Tomás de Aquino. Essa é a doutrina da igreja. Aquilo que o senhor vê pelos sentidos, o senhor não erra. O que é a verdade? Quem é que pode me dar uma definição de verdade? Uma definição filosófica, não teológica. Alguém pode dizer, não, nosso Senhor é a verdade. Nosso Senhor diz, a sua verdade e a vida, o caminho e a vida. Caminho, verdade e a vida. Mas do ponto de vista filosófico, o que é a verdade? Hã? Exatamente. A doutrina tomista explica muito bem porque é baseada nisso. Toda a doutrina católica é baseada nessa doutrina, nessa visão. O senhor não erra nos sentidos. A verdade é a adequação do conceito que o senhor tem na mente à realidade exterior que o senhor aprende pelos sentidos. Se o senhor digo que isso aqui é uma mesa e isso aqui é uma mesa, há uma correspondência entre aquilo que eu digo, que está na minha mente, e aquilo que existe diante de mim. Isso é a verdade, essa adequação de uma coisa à outra. Para a doutrina católica, portanto, há a diversidade que o senhor aprende pelos sentidos e a unidade que o senhor busca pela razão. O senhor só precisa saber que em tudo que há transformação, em tudo que há causa e efeito, é porque existe essa doutrina do ato e da potência. Depois Santo Tomás vai explicitar as causas, as vias para se conhecer a Deus, as 5 vias de conhecimento a Deus, etc. Mas depende ou se depreende dessa capacidade de entender a unidade e a diversidade que existe na criação. O Renascimento foi uma negação de toda essa filosofia aristotélica e a volta de Parmênides e Heráclito. Vejam bem o que diz a Verbo Enciclopédia Luso-Brasileira sobre Giordano Bruno. Isso é um verbete, é muito fácil de encontrar. Quem foi Giordano Bruno, ou pelo menos uns traços da vida dele. Para vocês entenderem como essas coisas todas se unem. Esses filhos do mundo, dessa corrente que nasceu desde o paraíso, eles têm uma unidade. De volta a Paris, o seu violento anti-aristotelismo provocou tumulto entre os estudantes. Isso aqui é Giordano Bruno, ele era muito anti-Aristóteles. Passando a Alemanha, primeiro em Wittenberg, onde se inscreveu na igreja luterana, mas onde permaneceu pouco tempo, despedindo-se com Horácio Valedictoria, cheia de exaltação de Lutero. Lutero gostava enormemente de Giordano Bruno. Nem toda a sua doutrina teve igual sorte, mas a imanência da divindade no universo foi tese muito estimada pelos espinosistas, hegelianos e respectivos sequazes. Hegelianos depois deram a doutrina no marxismo. O marxismo é hegeliano. Próximos ou longínquos. E o conceito de mônada, como mínimo e máximo ao mesmo tempo, encontrou boa aceitação junto dos leibnizianos. Mônada esse mínimo e esse máximo é o mesmo conceito que depois da gnose, todas as seitas budistas, indianas, esotéricas que existem por aí, de filosofia oriental, elas usam o mesmo conceito. Há um livro que é considerado a Bíblia da chamada Nova Era. Nova Era era uma era que eles diziam que viria agora, que seria a era onde a gnose que estava oculta poderia se explicitar. Quem aqui nunca ouviu falar na palavra Nova Era? Ou New Age? Da onde vem esse nome? O que era a era anterior? Como é que era chamada a era anterior por esses gnósticos? Peixes. Quem falou? Exatamente, era de peixes. Agora vem a era de aquário. Por quê? Porque o peixinho é a parte, o aquário é o todo. O aquário é o holos, o peixe é a contingência. O senhor tem que vencer a contingência buscando o todo, o panteísmo. Essa visão de que Deus está misturado em todas as coisas, porque ele é uma centelha que entrou em todas as pessoas. Essa centelha eles chamam de mônada. Esse mesmo conceito de Giordano Bruno. Marilyn Ferguson, então, que é uma autora que escreveu um livro sobre a conspiração aquariana, ela diz o seguinte: o mundo novo que vai surgir é o mundo antigo. Esse mundo antigo é esse mundo dos filhos do mundo, dos filhos de Caim, daqueles que desde o princípio foram buscando uma religião imanente, em oposição aos filhos da luz, que buscavam uma religião transcendente. Então nós temos duas cosmosvisões, uma que é teocêntrica e outra que é antropocêntrica, e para a qual os homens são chamados a dar uma adesão. Uma adesão por humildade vai levar o homem ao teocentrismo. A adesão baseada no seu orgulho, no seu amor próprio,
vai levar o homem ao antropocentrismo. Qual é a consequência necessária do antropocentrismo? É o igualitarismo, é o relativismo, é o imanentismo. Se o homem é o centro, a própria objetividade do conhecimento começa a ser negada, pois o referencial deixa de ser hierárquico e exterior para se tornar individual, imanente a ele mesmo. Então o antropocentrismo, fruto do orgulho, vai levar a pessoa à loucura de dizer que a verdade é dela, é subjetiva. Eu posso escolher aquilo que é verdadeiro, porque o referencial de verdade não é mais transcendente a mim, não é mais exterior a mim, depende de mim. Eu não tenho mais a contingência de reconhecer as minhas limitações e de que existe uma verdade exterior a mim, a que eu devo amar, conhecer, amar e servir. É impossível haver hierarquia sem transcendência. O ato de conhecer vai se tornando centrado no homem, nas suas capacidades. É um Deus antropocêntrico que vai se explicitando historicamente. Se os senhores olharem, esse processo igualitário que passa do protestantismo, Revolução Francesa, comunismo, indigenismo, vai sempre explicitando, no fundo, que Deus não é transcendente, não é exterior ao homem, mas está dentro do homem, é o próprio homem. É o fruto do orgulho e da sensualidade, desses dois erros de Parmênides e Heráclito, essas duas maneiras erradas de ver a diversidade da criação. O texto que eu vou ler em seguida agora é de Pico della Mirandola, para ver essa unidade do processo, como todos esses participavam dessa mesma mentalidade, dessa mesma cosmovisão. Então diz Pico della Mirandola: com liberdade de opção e com dignidade, como criador e modelador de si mesmo, o homem pode assumir a forma que preferir. Terá a força para gerar nas formas inferiores de vida, que são irracionais, terá a força partindo do julgamento da alma para renascer em formas superiores. Vejam bem, terá a forma que preferir. Alguém lembra o Samba da Mangueira? Tem um determinado momento que diz que o amor não tem fronteiras. Ele não pode ter uma forma física restrita ao sexo biológico. É preciso expandir essa contingência dada pela forma e, entretanto, ele vai poder passar de formas inferiores para superiores e assim por diante. Outra característica de todas as filosofias orientais é o reencarnacionismo. Nós vamos ver agora isso daqui a pouquinho. É preciso aqui fazer uma distinção do catecismo. A questão da graça. Deus habita em nós pela graça. Mas Deus não se confunde conosco. Para a gnose, Deus não habita os homens. Os homens são Deus. Eles formam, todos eles são como uma gota de água dentro de um oceano. Eles, quando voltam ao pão original, eles vão se perder como se perde a gota de água. A gota de água é um indivíduo. No momento que ela entra no oceano, ela não é mais individualizada. Ela se perde naquele grande pão. Bom, aí vem, nós vamos pular essa parte, porque não vai dar tempo, não é o tema de hoje, mas nós poderíamos mostrar como o movimento satanista, ao longo da história, sempre esteve paralelamente funcionando ao lado da gnose, até que em determinado momento eles começam a se unir através do que eles chamam de chave, para ver o lado oculto da natureza, que é divino, e que as bruxas buscavam já pegar desde o Renascimento. Elas usavam teia de aranha, pata de não sei o quê, e misturavam em poções para pegar os poderes mágicos ocultos na natureza, porque no fundo estava lá a partícula de Deus. Ora, o que é então essa conspiração aquariana? Alguns dizem, desses defensores da era de Aquários, que ela teria começado na década de 60 e 70. Foi quando eclodiu o movimento de Woodstock, a Sorbonne, o Concílio Vaticano II dentro da igreja. Todos esses fatos aconteceram ao mesmo tempo. E essa Marilyn Ferguson, ela escreveu um livro, hoje considerado uma espécie de bíblia dos aquarianos, que é chamada Conspiração Aquariana, Transformações Pessoais e Sociais nos anos 80. E vejam o que elas dizem aqui, vejam o que ela diz aqui no livro dela. E comparem com aquilo que nós vimos sobre esses filósofos gregos. Traímos a integridade, a não distinção, separando tudo o que vemos, de modo que nos escapa a conexão latente entre todas as coisas do universo. Todas elas estão unidas, todas elas formam parte de um mesmo
de um mesmo holos, pois não? O concílio seria agnóstico? A gnose influenciou doutrinas que foram mudando a sociedade. O concílio abriu as portas da igreja a essa sociedade que estava na decadência de um processo histórico. Então, nesse sentido, ele abriu as portas ao mundo envenenado da gnose e do igualitarismo e absorveu esses erros dentro de uma doutrina da igreja que não faz parte do magistério infalível. O professor Roberto de Mattei tem um livro muito bom sobre o concílio. Aquele Monsieur Guerardini escreveu vários livros sobre o concílio. Ele pega vários trechos que são bastante discutíveis. O Dr. Plínio sempre quis que se fosse feito um estudo de grandes personalidades sobre várias passagens do concílio. Isso nunca foi feito. Seria preciso que a igreja, em determinado momento, fizesse uma comissão composta provavelmente de centenas de teólogos, porque seria necessário isso, para analisar cada um dos documentos de forma bastante séria e bastante imune a essa mentalidade que existe no mundo de hoje. O problema é que nós só vamos conseguir fazer isso quando nós vivermos numa outra época histórica em que esses erros não estejam de tal maneira influenciando a mente dos homens, inclusive daqueles que vão ler esses trechos. Bom, vamos continuar sobre Pierre Weil. Pierre Weil, ele mora no Brasil, ele escreveu centenas de livros. Ele em Brasília tem uma faculdade que ele chama Faculdade Holística. E ele escreveu um livro, um dos muitos deles, com o título Nova Linguagem Holística, um guia alfabético. E ele define assim a nova era: movimento holístico de renovação dos valores fundamentais de nossa sociedade, através de uma mudança de paradigma. Traduz-se por um aspecto ecológico, o respeito à harmonia da natureza, um retorno à simplicidade da existência, o desenvolvimento interior através dos diferentes métodos de alopraxia, quer dizer, a meditação que vai levar à iluminação. A iluminação é o processo que vai fazer o senhor perceber que o senhor é Deus. Nós vamos entrar daqui a pouco nisso. Se eu me esquecer de alguma coisa, os senhores podem me cobrar, mas a alopraxia leva o senhor a perceber que o senhor é Deus. Se o senhor ainda não percebeu, então o senhor tem que fazer uma meditação para chegar à iluminação. O desenvolvimento de comunidades que apresentem as condições favoráveis a esta evolução e estimulem-na. A não violência. Aqui está, por exemplo, toda a questão de Gandhi, a não violência, eles dão um nome específico para isso. Uma economia, educação e medicina holística, uma política holística. Em todos os países do mundo encontramos pessoas e grupos chamados por Roger Garaudy de mutantes. Ele vai citar Roger Garaudy, todos eles se citam entre si. Sujeitos a uma mudança profunda e radical de características holocêntricas. Perceber, porque a pessoa vai perceber que ela tem poderes. Os mutantes são essas pessoas que conseguem mexer nas energias que existem na natureza, porque todos são Deus. Então, mutantes sujeitos a uma mudança profunda e radical de características holocêntricas. Perceber que formam parte do holos, de uma mesma realidade panteísta. Trata-se de uma transformação, de uma revolução silenciosa que se inscreve no ciclo evolução-involução do cosmos, da humanidade e dos seres humanos. Então, essa é a definição que ele dá de nova era. Agora, vejamos o que a Mary Ferguson escreve no livro dela sobre a imanência de Deus. Todos os espíritos são um só. Cada um é uma centelha do espírito original. E o espírito é inerente a todos os espíritos. O budismo afirma que todos os seres são Budas, mas nem todos despertam para a sua verdadeira natureza. Yoga, lê-se yoga, mas a palavra, já pelo som, ele entra algo esquisito já no som, e é por isso que eu vou usar a pronúncia portuguesa, que pelo menos é mais exorcística. A yoga literalmente significa união. A iluminação plena é um voto para salvar todos os seres sencientes. Você está ligado a um grande eu. Taktivan Asi, tu és aquilo, e como eu é inclusivo, você está ligado a todos os outros. Quando os senhores olharem nas praças, as pessoas fazendo assim com as mãos e não sei o que, eles mexem os dados e fazem assim. Eles estão procurando entrar em contato com a harmonia da natureza. Eles vão começar a descobrir. O namastê deles não é pelo Deus, né? Mas o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Exatamente.
uma unidade. Olha, só pode dar a interpretação católica, Deus que habita através da graça. Todas as coisas esotéricas são assim, mas a interpretação que eles dão é que o Senhor é Deus, e que o outro também é Deus, e que o Senhor vai ter que descobrir isso. A pessoa que está fazendo yoga, ela não está percebendo tudo isso. Alguns não estão percebendo, outros estão percebendo. Mas ela vai começando a entrar nessa mesma mentalidade, até que alguém solta a palavra iniciática. Olha, está vendo? A natureza é Deus. Você é Deus. E ela que já é orgulhosa, o mundo de hoje é o mundo do orgulho. Nós estamos na idade média do orgulho, senhores. O mundo de hoje é propriamente o reino do orgulho e do igualitarismo. Nesse momento a pessoa ouve essa palavra, que é iniciática. Ah, é verdade. De fato, nós precisamos entrar em equilíbrio com essas energias cósmicas. Daqui a pouco ela vai dizer que ela é Deus. Mas continua Mary Ferguson. Um jovem chamado Ted, espiritualmente precoce, recorda a experiência com Deus imanente, vivida a observar sua irmãzinha tomar leite. De repente, percebi que ela era Deus, e o leite era Deus. Isto é, o que ela fazia era despejar Deus dentro de Deus. Uma vez que se tenha chegado à essência da experiência religiosa de uma religião imanente, vejam que o processo revolucionário não é antirreligioso. Ele está substituindo uma religião transcendente por uma outra religião imanente. Uma vez que você tenha chegado a essa experiência, para que se necessitará da forma? Para que haver forma? Para que haver sexos? Para que haver hierarquia? Para que haver trajes diferentes, cores diferentes, fronteiras dos países? Para que haver uma liturgia católica que se volta para Deus, ou como o Padre Sávio disse ontem, que o sacerdote está à frente dos fiéis, rogando a Deus? Se Deus está nos fiéis, o Senhor vai mudar o local da liturgia. O Senhor vai acabar com a exteriorização da fé. O que é uma fé? Por que nós temos um ostensório cheio de beleza? O ostensório é aquele local que nós colocamos a partícula consagrada, a hóstia, em que se faz adoração. O Senhor adora a Deus que está ilemorfismo, a forma é do pão, a matéria é Deus, é transubstanciação, muda a substância. Está lá, mas ele está num ostensório belíssimo. Por quê? Porque esse ostensório, através dos sentidos, ele nos faz ver a magnitude, a importância daquilo que está oculto, velado na hóstia. O Senhor, pelos sentidos, não está vendo Deus. Então é preciso fazer uma exteriorização. O que faz a religião nova desse mundo? Não precisa ter exteriorização, não precisa ter forma, porque Deus está em tudo. Não existe mais essa distinção que nós fazemos. Então o Senhor vai acabar com os paramentos bonitos, o Senhor vai acabar com as igrejas bonitas, o Senhor vai acabar com todo aquilo que circunda a fé e que exterioriza essa forma, que exterioriza através das formas aquilo que está oculto dos sentidos, por causa dessa mesma doutrina. E nós temos uma igreja que vai se tornando cada vez mais interior, voltada para o próprio homem, que já se afasta de uma igreja pública que vive no mundo, que atua no mundo e que tem o seu esplendor e a sua beleza, a riqueza do seu culto. Isso tudo vai desaparecendo e vai sendo substituído por uma igreja cada vez mais restrita às casas, se não à própria pessoa. Então Deus está dentro da pessoa, ela coloca as mãos assim, já viram isso? Se abraça a si mesmo, né? Abaixa a cabeça, tem que ser torta a cabeça, fecha os olhos e começa a sentir uma espécie de coceira no coração, e ela acha que essa coceira é Deus. E o coração chora um pouquinho, nossa, como eu estou com fé hoje. Quanto mais ela chorar, mais fé ela tem, não é? É mais ou menos assim, é a igreja do sentimentalismo, é a igreja, no fundo, da sensualidade. É uma igreja que não é capaz de lutar, porque já não interessa a luta. Vocês ouviram aquela música Imagine, de John Lennon? Ela é uma explicitação da gnose. Imagine um mundo sem fronteiras, sem Deus, sem nada acima ou abaixo. Para que lutar? Para que as ideologias? Vamos viver todos juntos. Imagine um mundo assim. Essa é a imagem do mundo das trevas. É a imagem do mundo da ONU. É a imagem da comunidade europeia. É a imagem que o Brexit acabou de dar uma repulsa e dizer não. Quando a Inglaterra saiu da comunidade europeia, ela deu um não a esse projeto de República Universal, que é uma explicitação histórica da gnose. De forma resumida, quanto tempo eu tenho ainda, senhor Brambila? 5, 10 minutos?
15 minutos. De forma resumida, isso varia de seita para seita. Cada seita tem particularidades próprias na questão do reencarnacionismo. Todas elas vão levar ao reencarnacionismo. Então, do absoluto, energia primeira, que alguns chamam de Deus, mas é uma espécie de Pan, emanaria uma faísca, mônada, a mesma doutrina de Giordano Bruno, que chega na Terra primeiro em estado mineral. Esta faísca seria a essência da vida, ou em outras palavras, a própria vida. É a partícula divina espalhada em todas as coisas. Essa partícula como que vive em forma mineral. Essa essência passa do reino inferior para o superior. Aqui, contraditoriamente, eles são muito contraditórios, acabam implicitamente admitindo uma hierarquia, né? Vai passando para seres superiores. Então, do mineral vai para o vegetal. Após milhares de anos, aquela essência primeira se torna o vegetal. Após mais alguns milhares de anos, essa partícula divina entra no reino animal. Dependendo da corrente gnóstica, o gato seria o mais evoluído, especialmente o gato preto. Não é? Isso, bom. O último estágio anterior ao homem. Isso depende da seita que defender isso. Cada seita tem as suas particularidades. Por fim, essa partícula divina entra no estado humano, em que existem, também dependendo da corrente gnóstica, 108 encarnações, onde o homem deve buscar se autoconhecer, chegar à iluminação. Se durante 108 encarnações esse infeliz não conseguiu se iluminar, ele regride do estado humano para o animal, deixe para o vegetal, até chegar novamente a ser uma pedrinha. Até virar Lula. Em chegando ao mineral, começa de novo as encarnações evolutivas da partícula divina. Evolução, quando vocês ouvem falar de Darwin, todo o processo revolucionário sempre foi evolutivo, porque é a mesma essência divina que vai evoluindo. Apesar do que o que nós temos visto, basta olhar no carnaval, é uma involução grotesca e explícita do gênero humano. O que há, de fato, é a lei da entropia, há uma involução. Bom, mas enfim, aqui eles são evolutivos. Depois de 108 reencarnações frustradas, ele volta à pedrinha. Ele tem 3.000 ciclos para fazer isso. Se depois de 3.000 ciclos, esse infeliz ainda não se iluminou, eu não consegui descobrir o que vai acontecer com ele. Eu já perguntei para vários e eles não sabiam. E olha que eu visitei muitas seitas. Eu rezava o exorcismo antes de entrar e rezava o exorcismo depois de sair. E fazia perguntas, pegava livros, etc. Bom, quem se iluminou sobe de volta à energia cósmica primeira, ao absoluto, onde ele não tem contingência. Onde ficará em uma espécie de nirvana eterno. Nirvana é o estado de ponto morto na mente. É o ponto morto do carro. O senhor não pensa em nada, o senhor não se sente diferente, desigual, distinto de ninguém, o senhor não tem alteridade, o senhor é um com todos e forma um com a natureza. Então ele vai voltar a esse nirvana eterno, dentro de uma consciência coletiva, sem individualidade, pois percebeu através da iluminação que ele faz parte de um todo, holos energético, sem diferenciações, onde todos são um e um são todos. No processo de iluminação, ele deve perceber que não há dualidade, não há sexos binários, tudo é um e um é tudo. Após a iluminação, o homem pode escolher entre voltar à Terra como uma espécie de Devas ou Avatar. Já ouviram falar de Avatar, de Matrix e não sei o que mais? Bom, tudo isso vai junto, né? Ele volta à Terra ou ele volta ao Pan primeiro, ele vai se tornar uma gota de água dentro do oceano. Vejam esse poema de Pierre Weil. Ele fala dessas sucessivas reencarnações. Sou desprovido de nome, porque todo nome me limita, porém muitos nomes me deram. Sou Brahman, sou Brahma, Vishu e Shiva, o que cria, mantém e dissolve. Sou Javé, sou Buda, sou Cristo, sou o Pai com ou sem barba, sou o Filho, sou o Espírito Santo, sou Alá, sou Alfa e Ômega, o começo e fim. Todos os deuses são um, todas as religiões são uma, está tudo aqui. Sou energia, sou natureza, sou o verbo, sou consciência, sou Deus, sou eterno, sou o universo. Sou você dentro do teu corpo, sou também o teu próprio corpo. Sou a vida que me torna eterno, sou as partes que estão no todo, sou o todo que está em todas as partes. Sou homem, sou mulher, sou sujeito, sou objeto, sou o espaço entre os dois. Sou o autor, sou o ator, sou o papel, sou a peça, sou o espectador. Sou zero e sou um. Como infinito, eu permeio todo o finito. Como finito, volto sempre a ser infinito.
como eterno desfruto do tempo, como o tempo me dissolvo no eterno. Enfim, sou a tua alma, através da qual desfruto da imensa bem-aventurança de ser consciente da própria bem-aventurança. Essa é a alma que se diz que se iluminou. É o orgulho por excelência que se explode na ideia de que ele é o próprio Deus, que está em tudo e em todos, e que ele é tudo ao mesmo tempo, né? Que ele não tem contingência. É quase o enredo da Mangueira, é quase isso. Todo o progressismo, todo o socialismo, todo o nazismo, todo o igualitarismo vai levar a isso. Todo o progressismo. Lembrando uma gnose que no Brasil tem uma popularidade tremenda, mais do que no próprio país de origem, que é a França, que é o espiritismo. O espiritismo no Brasil... Allan Kardec tem um trecho do livro dele dizendo que entre o grão de areia e o arcanjo, a única diferença é de gradação. Exatamente. Que é exatamente dentro da... No Brasil o espiritismo é muito forte. Pois não, senhor? É uma questão meio engraçada, porque os espíritos, embora eles não a ideia de sacramento por eles não é a mesma que a nossa, eles se utilizam dos sacramentos como se fossem bons fluidos de mediunidade. Para eles, o sacramento, ele... É energia. Ele vê o sacramento como energia. É por isso que ela é oculta. Ela vai pegar tudo que existe e vai dar uma interpretação ocultista. Então ele vai pegar a Igreja Católica e vai transformar em coisas ocultas. Ele vai colocar, por exemplo, o sacrário dentro de uma árvore. Daqui a pouco vai aparecer, se não apareceu igrejas, e que o sacrário vai estar dentro de uma árvore, porque é o melhor lugar para ele, para quem tem essa mesma concepção de mundo. Apesar dele não dizer. Se vai na igreja, está a imagem de Nossa Senhora, está a imagem do Papa, tem o sacrário, mas a mentalidade que está sendo difundida por causa daquele sacrário dentro da árvore, é essa que está aqui. E as pessoas que estão lá, cada vez entendem menos a religião católica e cada vez mais entendem essa outra religião imanente. Agora, o único pecado que existe é o pecado da ignorância, porque a pessoa não se conhece, ela não se autoconhece. Para isso ela deve chegar à iluminação, porque é ela que se auto-salva. Eles odeiam o Redentor, eles odeiam o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é esse homem para nos redimir? Nós é que devemos, através da iluminação, nos auto-redimir. O autoconhecimento leva o homem à iluminação, percebendo a divindade existente dentro dele e dentro de tudo. Não é no exterior que se encontra a verdade, mas no interior de cada homem. Ali reside a partícula divina, o microcosmo, que é, ao mesmo tempo, parte e todo. Segundo a gnose, a parte e o todo formam a mesma realidade. São ambas divinas e por divinas iguais. É a sociedade igualitária. Daí nós temos que esse iluminismo, veja o nome, iluminação, é propriamente a doutrina daquele que portava a luz, daquele que é conhecido por nós como Lúcifer, que se negava a aceitar a sua contingência, que tentou Adão e Eva através do pecado de contingência, para que eles fossem como Deus, e que agora, através dessa iluminação, quer fazer com que os homens se vejam como Deus. E daí nós temos o iluminismo, aliás, da Revolução Francesa, o que não é senão essa visão do orgulho transpassada para o terreno político. Essa visão da gnose, dessa mesma religião que busca a iluminação na esfera política. Deixa eu pular algumas partes. É preciso acabar com toda a dualidade. O luciferianismo do Aleister Crowley seria uma forma de gnosticismo aprimorado? Sim, tem todo um capítulo sobre satanismo que daria uma reunião inteira só sobre isso. E como isso permeou toda a história. Eles querem acabar com todas as formas, vão para chegar à iluminação, tem as meditações de cristais, esotéricas, pirâmides. Eles vivem em redes, eles usam as redes. A rede social, as redes em computador, tudo isso foi quebrando todas as fronteiras. Isso faz parte desse processo histórico também. É preciso criar uma consciência coletiva na humanidade, levar os homens a uma igualdade de tudo. Entretanto, a própria existência da internet facilitou com que as pessoas que estavam antes isoladas e por estarem isoladas tinham medo de se manifestar, pudessem formar movimentos e atuar na opinião pública. É por isso, em grande parte, que quase todos os senhores estão aqui. Os senhores se conheceram através das redes sociais. Mas é preciso lembrar isso, que as redes sociais fazem parte desse mesmo projeto, para criar uma república universal. Marilyn Ferguson
Ela diz que é preciso primeiro mudar o homem e depois mudar a sociedade. O ativismo social dos anos 60 e a revolução das consciências do início dos 70 pareciam mover-se na direção de uma síntese histórica, a transformação social como resultante da transformação pessoal, a mudança de dentro para fora. É preciso mudar os homens para depois mudar a sociedade. Todo igualitarismo, mais cedo ou mais tarde, levará necessariamente à gnose e ao satanismo. É uma consequência natural. É uma aversão à ideia de um Deus que é superior. Se eu não aceito a desigualdade entre os homens, eu não aceito a desigualdade em relação a Deus. Por orgulho, eu quero ser eu mesmo o próprio Deus. E nós temos aqui, portanto, duas cosmovisões diferentes. Uma nascida do amor desinteressado a um Deus criador, superior e transcendente. Outra nascida do orgulho, que não aceita limites, que quer ser absoluto e que vai criar, por isso, uma civilização igualitária de um Deus que é o próprio homem. E vai cair no relativismo que nós estamos vendo, vai cair na blasfêmia, vai cair na imoralidade, vai cair, no fundo, na feiura monocromática da sociedade moderna, onde todos os homens cada vez mais são mais iguais do que outros, são cada vez mais iguais uns aos outros, pelo menos em tese, sempre tem aquele que fica por cima mandando. Mas até lá, o homem já aceitou tanto o demônio que, mesmo sofrendo as consequências do igualitarismo, por orgulho, ele não quer servir a Deus. Apenas para nós darmos um desfecho, a civilização católica é fruto dessas desigualdades que transcendem a matéria. Ela vai criando, por causa do amor de Deus, ela vai moldando as formas e a matéria para que elas fiquem cada vez mais perfeitas, para que elas reflitam aquilo que de fato elas devem refletir. O conhecimento, o que é o conhecimento? Alguém já foi na biblioteca de Coimbra? Certamente alguns já foram, o Sr. Ronald fez agora um curso lá recentemente. A biblioteca de Coimbra é magnífica, porque ela quer mostrar, através da forma, a dignidade do conhecimento. Antigamente, em cada região que se ia, tinha uma roupa típica, tinha uma comida típica, às vezes tinha um dialeto típico, uma música típica. Tudo isso era consequência dessa desigualdade católica que, moldando a matéria do local onde estava, produzia as belezas da civilização cristã. O igualitarismo, ele faz uma adoração da matéria decaída pelo pecado. Ele busca na imanência da matéria o contrário do reflexo de um Deus transcendente, mas aquilo que mais mostra o pecado de um homem igualitário e orgulhoso. E ele vai criando essa outra civilização, essa anticivilização, essa outra anticultura que nós temos visto cada vez mais por toda parte. Nós temos aqui as duas cidades de Santo Agostinho, essas duas cosmovisões, as duas bandeiras de Santo Inácio. Nós temos a Revolução e a Contra-Revolução. Dr. Plínio sempre buscou muito fazer exercícios de transcendência. Os senhores já devem ter ouvido, os que não ouviram depois podem conversar, que é pegar quadros, objetos, pode ser música, pode ser sabores, e ver no que aquilo pode ser transcendido até as perfeições de Deus. Como é que nós vamos ver através da matéria o símbolo que é da grandeza de Deus? O que faz a gnose é sempre o contrário, buscando uma mestiçagem de tudo. É a comunidade das repúblicas, a União Soviética, é a Comunidade Europeia, é a República Universal, é o fim das fronteiras, é o fim dos sexos, é a ideologia de gênero, é uma mestiçagem de absolutamente tudo, acabando com a alteridade e negando todo o amor às desigualdades que levam até Deus. A Idade Média era uma hierarquia, era uma escala de admiração que chegava até Deus. Nós temos agora uma anti-escala, uma anti-escada que pelo orgulho quer nivelar tudo e acabar com a admiração. E aqui nós entramos num ponto mais central. Como é fácil vencer a gnose. Ninguém precisava de nada disso. Eu falei aqui quase 1h30 sobre a gnose. O caipira mais analfabeto que existe no país mais pobre do mundo, o homem mais burro da terra, imagine, senhores, o homem mais burro da terra. Ele ainda provavelmente não é o mais burro, vai ter alguém mais burro do que ele. Muito pior do que qualquer um dos que os senhores conheçam. A única coisa que ele precisa para derrotar a gnose não é saber isso que nós vimos aqui, é ter humildade. A única coisa que é necessário para o homem se salvar
é amar a Deus sobre todas as coisas. São Paulo diz, pelo amor sereis julgados. Não é preciso explicitar toda essa doutrina. Nós que combatemos a revolução, nós temos que conhecer isso. Mas o homem, ele faz uma adesão que é fruto da virtude dele, ou da falta de virtude. Se ele é humilde, ele ama a Deus, ele ama a desigualdade, ele não pensa em si, ele está esmagando a serpente no paraíso, ele está esmagando, com a graça de Deus, Lúcifer no céu, porque ele está amando a Deus como ele foi chamado para fazer. A única coisa que precisa é ter admiração. Nós temos que nos vigiar a todo momento. Nós nascemos no século do orgulho, nós temos muita tendência ao orgulho. Quanto mais nós vencermos em nós mesmos o orgulho, mais nós estamos esmagando a revolução e a gnose que existe em todas as partes. Nossa Senhora chamou a cada um dos senhores para esse simpósio. E ela está movendo a opinião pública, ou parte da opinião pública, numa direção muito clara. No mundo inteiro, há reações conservadoras contra esse processo histórico. O Brexit, por exemplo, foi muito recente e é algo que vai nessa linha. O Dr. Plínio dizia que Nossa Senhora não é a senhora das obras inacabadas. Se ela começou alguma coisa, ela vai até o final. Nós estamos aqui com Nossa Senhora de Fátima, a imagem que está ao meu lado. Nossa Senhora, ela começou a fazer uma transformação na sociedade. O Dr. Plínio dizia que quando ele era pequeno, ele via que na sociedade muita gente era católica. As procissões, milhares, centenas de milhares de pessoas. Algumas procissões, 500 mil pessoas. Entretanto, aquelas pessoas eram amigas de Deus, mas não eram inimigas dos inimigos de Deus. A partir de certo momento na história, na década de 80, 90, Dr. Plínio começou a ver, e aqui entra o lado profético, é próprio daquilo que ele sempre fazia, ele via com muita antecedência os movimentos na opinião pública. Nossa Senhora começou a suscitar na opinião pública pessoas que não apenas eram amigas de Deus, mas elas também eram inimigas dos inimigos de Deus. Os senhores que estão aqui são consequências disso. Os senhores estão fazendo campanhas em muitas dessas cidades. Os senhores rezam terços públicos nas ruas. Os senhores fazem campanhas no Facebook. Não é só ser amigo de Deus. Os senhores são consequências de uma graça, porque isso não brota do nada. Algo como isso não nasce do nada. Isso nasce com uma ação de Deus. Se Deus começou algo, ele não vai parar. Porque Nossa Senhora não é a senhora das obras inacabadas. Se nós conseguirmos mostrar às pessoas a beleza que é a humildade, a admiração, se nós conseguirmos combater as tendências que vão fazer com que as pessoas aceitem a mudança da doutrina, se nós conseguirmos explicitar os erros da doutrina, nós estamos criando uma barreira sobre a qual Nossa Senhora vai trabalhar e vai fazer nascer o reino dela, como ela prometeu em Fátima, quando ela disse, por fim, o meu imaculado coração triunfará. Cada um dos senhores aqui é chamado a essa luta. Muito obrigado. Assim, da mesma forma, cada um que vê esse vídeo é chamado a se articular, a combater esse processo de descristianização. Há muita coisa que se explica na medida que a pessoa conhece essa doutrina que acabou de ser dada. Se você gostou do vídeo, se achou ele importante, compartilhe entre seus amigos, mostre para eles essa mesma doutrina, para que eles também possam conhecer esses fatos. E faça parte do grupo Articulação Brasil. Aqui em cima vai aparecer um link, aqui na descrição do vídeo, explicando como a pessoa pode fazer parte desse grupo, quais são as graças que ela receberá também e como ela pode nos ajudar mesmo sem sair de casa. Viva Cristo Rei e Sua Mãe Maria Santíssima!